Meus amados irmãos, eu dou graças a Deus por esta noite tão feliz para nós. E temos uma lição que é tão rica, não é? Interessante que em 100 anos da história da igreja, é a primeira vez que a igreja estuda esse assunto. Parece até uma coisa, mas sempre há uma razão de ser. Sempre houve um certo afastamento deste tema propriamente na escola dominical, por conta de, muitas vezes, os adventistas, que se pegam muito no sábado e nós vamos estudar profundamente esse assunto nesses próximos dias e vamos perceber, de fato, que dos 10 mandamentos ou das 10 palavras, né, conforme está no original, não está escrito 10 mandamentos, foi traduzido dessa forma depois, mas a palavra correta seria 10 palavras, é o decálogo. E dos 9 mandamentos, ou dos 10 mandamentos, 9 são mandamentos morais e só o sábado que é cerimonial. Porque é assim, não se sabe, mas é que é assim. E o cerimonial é aplicado especificamente para o povo de Israel e não para a igreja. Todos os outros mandamentos, eles foram confirmados no Novo Testamento, menos a guarda do sábado, não foi confirmado. E historicamente, a igreja primitiva sempre se reunia no domingo, não é? Mas é um tema que vai ser estudado mais adiante. Não vamos nos ater a ele agora, apenas trazendo uma ideia geral. Então, meus irmãos, o nosso assunto basicamente é Deus dá a sua lei ao povo de Israel. E os 10 mandamentos são a base de toda a legislação mosaica, conforme diz aqui a nossa lição. E quando nós olhamos dentro desse texto, nós verificamos que a promulgação da lei, ela teve uma solenidade, teve algo de especial que envolveu a entrega da lei. Não veio assim pura e simplesmente, não. A palavra de Deus nos mostra, e lendo um pouco de Champlin sobre este assunto, nós observamos que foram necessários 3 meses para que Israel chegasse ao Sinai, depois de sair do Egito. Entre a saída e a chegada lá, se levaram em torno de 3 meses. E nessa chegada, algo especial aconteceu, algo magnífico aconteceu. E no 3º mês, houve no calendário religioso que tinha início da Páscoa, que era o mês de Abib ou Nissan, o 3º mês do calendário religioso se chamava Sivan, corresponde ao nosso mês de maio. Foi nesse período que foi dado a lei a Moisés. E em Êxodo, no capítulo 19, já no versículo 2, porque o texto aqui da nossa lição faz referência a isso, ele cita Êxodo, capítulo 19, versículos de 1 a 3, e nesse versículo 2 nós temos um relato do movimento, da ação de Israel saindo após a partida de Refidim.
para o Sinai. O Sinai foi um dos pontos de parada do povo de Israel. Foi o lugar onde o povo parou para que ali Deus se manifestasse a ele. Diz aqui em Números capítulo 10, versículos 11 e 12. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel, segundo a ordem da marcha, partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Isso nos traz a ideia de que o povo se acampou ali em frente do monte. Até hoje, não temos hoje uma identificação exata do local, das coisas como estão claramente definidas, mas se compreende que aquele monte Sinai foi o mesmo monte Horebe, onde antes Moisés viu a sarça. Era o lugar da manifestação de Deus para o seu povo. E nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 4 e no versículo 10, escrito: o dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Êxodo 3 e 12 diz: e disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Que monte? No monte Horebe. E agora o povo estava lá, no Sinai. E o monte Sinai faz referência, conforme Deuteronômio 4 e 10, ao monte Horebe. Então aqui há uma singularidade dentro desta questão geográfica do monte. A revelação da lei, ela se inicia em Êxodo capítulo 19, quando nós começamos a ver Deus falando com Moisés no monte Sinai. Deus dizendo a ele como iria acontecer. Deus dizendo ao povo, inclusive, como iria acontecer. Está nos versículos versículo 8, diz assim: ao que todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao povo as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: eis que eu virei em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, lavem eles os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia. Então ali estava envolvido todo um ritual. Não foi chegar assim simplesmente e entregar, não. Houve um ritual, um procedimento. O povo teve um tempo para saber como iria acontecer. Quando nós olhamos para o Êxodo, nós temos ali o que? A promulgação da lei, conforme diz a nossa lição. Em Levítico, nós temos a revelação da lei. Em Números, nós temos as jornadas de Israel pelo deserto. E em Deuteronômio nós encontramos uma recapitulação da lei e uma reflexão de tudo aquilo que aconteceu na jornada de Israel no deserto. Então, compreendemos estes 4 livros somados a Gênesis, o 5º, formando o quê? O Pentateuco. Os 5 livros onde estão ali ditos, compreendidos desde a geração do homem até o seu desenvolvimento histórico, passando
pelos dias de Abraão, de Isaque, de Jacó, a formação das tribos de Israel, mas vem agora a lei do Senhor. Tínhamos antes a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano. Temos agora o quê? A lei. A dispensação patriarcal também, e temos agora a lei. Depois dos patriarcas veio a lei, como uma dispensação para o povo de Israel, como algo que apontava para Jesus. E aqui temos os 10 mandamentos como esta figura para o povo. Diz aqui Matthew Henry que se calcula que a lei tenha sido dada apenas 50 dias depois da sua saída do Egito. E em lembrança disto, diz o comentarista, que a festa de Pentecostes era observada no 50º dia depois da Páscoa. E em conformidade com isto, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte de Cristo. Está em seu comentário na página 288. São colocações que são feitas pelo comentarista. No Levítico, nós encontramos que está repleto dos mandamentos que Deus concedeu ao seu povo, ao pé do Monte Sinai. Através deles podemos aprender muito sobre a natureza e o caráter de Deus. Porque antes o que se ouvia era de maneira oral, mas agora estava de forma escrita. Não era aquilo que Deus apenas falava. E a palavra de Deus, evidentemente, que ainda que falada, puramente falada, ela tem todo o poder e toda a autoridade. Mas agora, a palavra de Deus, ela está escrita. É a primeira vez que temos a palavra de Deus escrita, lá no Sinai. Parece, em primeiro momento, que a lei, os mandamentos, estão fora da nossa realidade. Mas como dissemos no princípio, a lei, Cristo a cumpriu. Ele veio para estabelecer o quê? A graça. Mas para que ele estabelecesse a graça, ele cumpriu a lei. A lei que o homem não tinha condições de cumprir pela sua limitação. Mas Jesus cumpre a lei. Ele cumpre a lei e estabelece a graça. Ele fecha o Antigo Testamento e estabelece um Novo Testamento. Esta lei foi dada com sangue, sim ou não? Quando nós vemos lá adiante na lição, fala que esta lei foi entregue através e selada com sangue. Assim como um testamento não tem valor se aquele que escreve o testamento não morrer. Sim ou não? Um testamento só vale depois que aquele que faz o testamento morre. Enquanto vivo, não tem valor o testamento, mas morrendo, o que escreve o testamento passa a entrar em vigor. Então, o sangue do Antigo Testamento é uma figura. Foi selado com sangue, porque é através do sangue que todas as coisas são purificadas, são santificadas. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para que o Novo Testamento seja validado, aquele que veio afirmar esse testamento, o que acontece com ele? Ele morre. E o sangue de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel, agora nos garante a validade do Novo Testamento. Então, aquilo que a lei colocou como preceito moral, para nós ainda vale hoje, sim ou não? Vale para nós. Porque quando nós observamos aqui algumas coisas, deixa-me ver aqui,
que eu anotei e eu não posso me perder. Deixa-me ver aqui. Quando a lei diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Isso fala o quê? Que Deus é único Deus. Que nós não devemos adorar outro Deus. Isso foi no Antigo Testamento. Isso vale para nós hoje? Vale ou não vale? Vale para nós hoje. Isso está no Antigo Testamento, mas também está no Novo Testamento. Em Atos 14, 15 fala sobre isso. Não vamos ler porque estamos dando uma visão geral, que essa lição é praticamente uma introdução de toda lição do trimestre. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Isso fala sobre a pessoa de Deus, que não se pode criar uma imagem para Ele. Isso foi proibido no Antigo Testamento. Vale para nós hoje? Vale sim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso fala sobre quê? Que Deus é santo. Não se pode brincar com Deus. Não se pode pegar o nome de Deus e colocar de qualquer forma. Não. Isso foi no Antigo Testamento. Isso vale para nós hoje? Vale ou não? Vale para nós porque é um preceito moral. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aonde você encontra isso no Novo Testamento? Em canto nenhum, porque isso aqui é uma lei cerimonial, é um pacto exclusivo para Israel e não para nós. E não para nós. Porque Jesus, por várias vezes, curou no dia do sábado. E quando alguém quis questioná-lo, ele chamou aqueles homens de hipócritas, porque se o burro tivesse ido embora ou fosse cuidar de alguma coisa, será que não ia cuidar dele? Será que não é lícito curar no dia de sábado, fazer alguma coisa? E Jesus disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso aqui fala sobre o respeito que se deve ter àqueles que têm superioridade a nós, aqueles que nos representam ou aqueles que têm autoridade sobre nós. Isso foi aplicado ao Antigo Testamento, é aplicado para nós hoje ou não? É mandamento com promessa. Outro, não matarás. Fala que o dom da vida é um dom sagrado, precioso. Ah, mas a lei não vale hoje não, então hoje pode matar? Não. E isso tanto está no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E tem os textos, né, que fazem alusão a isso. Não adulterarás. No Antigo Testamento era a lei que proibia, mas se não estamos na graça, então pode. Pode? Não. Não. E nós encontramos vários textos no Novo Testamento falando sobre isto, não é? Não furtarás. No Antigo Testamento a lei dizia assim, e hoje pode furtar? Não, a Bíblia diz: aquele que furtava não furte, mas isso está no Antigo ou no Novo Testamento? Novo Testamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso fala sobre um princípio de justiça. Você caluniar alguém, você levantar uma palavra de calúnia, de difamação contra alguém. Isso no Antigo Testamento era pecado. Hoje é pecado? Sim, continua sendo pecado porque é uma lei moral. Não cobiçarás, não só a mulher, mas as coisas do próximo. Às vezes só pensa que é a mulher. Não, é todas as coisas, o boi, o cavalo, se fosse hoje era a casa, o carro, não é? As coisas que o outro tem. Isso fala sobre um princípio de equilíbrio, sobre o desejo, sobre a vontade, que não pode ser desequilibrada.
Isso está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, meus irmãos, voltando lá para o nosso assunto, quando nós olhamos para o Levítico, e alguém começa a olhar e pensar que parece que não tem sentido, não tem valor para nós, mas ele tem para nós. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que era pecado no Antigo Testamento é pecado hoje. Se alguma lei cerimonial ela não é aplicada à igreja, é aplicada a Israel, mas todos os preceitos morais que atingem a santidade de Deus são aplicados para nós hoje. São aplicados, não tenha dúvida disso. Não é? Coloca uma cadeira ali, meu filho. Muito bem. O que nós precisamos compreender é isto. Nós precisamos compreender isto. Outra coisa interessante na nossa lição fala sobre a credibilidade de Moisés. A credibilidade de Moisés. Muitas vezes nós encontramos Deus honrando aquele que Ele chama. É assim ou não? Deus fez isso com Moisés, Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Josué, fez ou não? Ele disse: eu engrandecerei o teu nome diante de todo o povo. Deus, ele tem o interesse de honrar aquele que ele chama. Então nós encontramos aqui dentro do texto que não há como questionar a legitimidade de Moisés pela forma como Deus agiu para com ele, como Deus fez com ele na hora de apresentá-lo diante do povo de Israel. Não só diante do povo de Israel, mas diante do Egito. Porque de repente sai Moisés, não é esse Moisés que está aí nesse filme que saiu agora há pouco, não. Moisés da Bíblia é outro. Isso aí é uma heresia. E tem crente indo ver aquilo. Viu? Depois chega na igreja e não sabe mais o que vai pregar. Ao invés de ler a Bíblia, vai se lembrar do que viu lá no filme. Para ensinar a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Não se pode ter outra maneira de conhecer Deus e os personagens da Bíblia, a não ser pela Bíblia. Inclusive, eu tive conhecimento de que parece que o diretor desse filme é ateu. De maneira que não tem autoridade nenhuma para fazer nada daquilo. Não é? Mas o fato é que Deus, quando chama Moisés, primeiro prova para Moisés que Deus é Deus para Moisés. Primeiro, Deus se revela ao homem. Toda pessoa que é chamada por Deus, primeiro Deus se revela a ele. E nós encontramos aqui agora Deus se revelando a Moisés lá na sarça, e a manifestação de Deus com relação à mão leprosa, a mão limpa, a vara que se transforma em cobra, a cobra que se transforma em vara. Tudo isto é Deus dizendo para Moisés: eu sou. E eu vou dizer o que lá? Eles não vão acreditar em mim. Diga: eu sou, me enviou a vós. Então Deus se manifestou a ele. Quando vai para o Egito e promove toda aquela manifestação das 10 pragas que vieram sobre o Egito, aquilo era maneira de quê? De Deus corroborar a liderança de Moisés diante do povo, de que Deus estava agindo através de Moisés, porque Moisés estava agora se tornando num mediador desta aliança entre Deus e o povo. E para que o povo acreditasse que Deus era com ele, era preciso que assim acontecesse. Por isso o povo disse a Josué o quê? Tão somente seja o Senhor contigo, como foi com Moisés.
Se Deus for contigo, Josué, como foi com Moisés, olha, é o Senhor falando e a gente atendendo. Agora, se a gente perceber que Deus não é com o Senhor, então, olha, está fora. O que é que Deus diz? Roberto Lucena, não pode conversar não, meu filho, viu? Então, quando nós estamos vendo o texto, segure esse menino aí, por favor. Quando nós vemos o texto que está dizendo, o texto está dizendo que Deus agora promove Moisés, dando a ele o quê? Credibilidade, para que o povo creia, para que o povo saiba que Deus está usando quem? Moisés naquela circunstância. Então, vamos no Êxodo 19:9 diz: para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também se creiam, para que também te creiam eternamente, para que o povo saiba que Deus é Deus na vida dele, para que o povo sempre te creia, para que o povo sempre acredite que o que tu estás dizendo é a verdade, para que o povo não tenha dúvida. Muito bem, então Deus agora manifesta evidências de grande poder. A hora já está se acabando, né? Mas vamos adiante aqui, porque temos outro trabalho aqui a fazer ainda. O povo precisava ter confiança em alguém que fosse o seu mediador entre eles e Deus. E o povo imediatamente, por acreditar em Moisés, estabelece isso. Êxodo capítulo 20, versículos 18 a 22, você encontra: ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte a fumegar, e o povo vendo isto estremeceu e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Assim o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou às trevas espessas, onde Deus estava. O povo ficou aqui, e Moisés foi adiante na nuvem escura, onde Deus estava. Nós começamos a perceber já o povo com tanto temor em relação a Deus, que o próprio povo estabelece Moisés: não, que Deus não fale conosco, que Deus fale contigo, e tu é que vens dizer a nós o que Deus está dizendo. Aqui há um fato interessante, porque até aqueles que porventura fossem incrédulos, eles poderiam, de certa maneira, ter um tempo e uma forma, porque primeiro Deus disse como seria. Primeiro Deus disse como iria acontecer. E como foi que Deus disse que iria acontecer? Nós lemos antes que Deus viria numa nuvem escura, que haveria tremor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, santifica o povo. E só aconteceria o quê? 3 dias depois, que ele deveria lavar os seus vestidos, num sentido de purificação. E o povo agora, até mesmo aquele que fosse incrédulo, pela maneira como Deus havia falado, teria tempo até de verificar se realmente foi do jeito que Moisés disse ou não. Então, é mais uma evidência daquilo que Deus iria fazer através de Moisés. Nós vemos isso no comentário de Adam Clarke. Outro ponto da lição aqui fala sobre a lei. Fala sobre a lei. A lei se transformou na base de toda a estrutura da palavra de Deus, de toda a vida do povo de Israel. Se tornou numa expressão máxima da vontade de Deus.
É Deus expressamente dizendo o que quer e o que não quer, o que deseja e o que não deseja. O que Ele traz para o povo como uma verdade, como um ritual, como um cerimonial, como uma lei moral, como fazer, como desenvolver, como estabelecer. Deus estabelece isso através da sua lei. O termo hebraico, Torá, aparece no Antigo Testamento como instrução. Nós vemos aqui na nossa lição. Como lei, como decreto, como código legal, etc. Que vem da mesma raiz de um verbo que significa instruir. Esse mesmo termo, Torá, na Septuaginta, é traduzido como pela palavra grega nomos. No entanto, o decálogo vem traduzido como, através de duas palavras, deca, 10 e logos, palavra. Então, o decálogo, ao pé da letra, é 10 palavras, que normalmente nós dizemos 10 mandamentos, mas pela palavra, que a etimologia da palavra significa 10 palavras. Esse termo nunca é citado no Novo Testamento. No livro do pastor Ezequias Soares fala sobre isso. Eu aconselho os irmãos a adquirirem o livro também, porque a lição ela é muito restrita, não é? E o livro ele tem mais argumentações. E dentro do livro do pastor Ezequias Soares, traz estas colocações aqui que não estão propriamente na nossa lição. Mas ele coloca isso aqui, que o termo nunca é citado no Novo Testamento em sua totalidade, e os mandamentos não aparecem de acordo com a sequência canônica. E aí cita Mateus 19, 18 e 19, Marcos 10 e 19, Lucas 18 e 20 e Romanos 13 e 9. Não é? Isso diz lá no livro do pastor Ezequias. Não temos como falar tudo porque o tempo não nos permite, não é? O texto, a lição é muito ampla e aqui é apenas um resumo da lição para que cada professor possa ter estudado ao longo da semana. E aqui nós temos um resumo da lição, evidentemente. Mas vamos avançar aqui mais um pouco. O Decálogo é a única parte do Pentateuco escrita pelo dedo de Deus. Êxodo 31 e 18. Evidentemente que isso aqui é uma linguagem figurada, não é? É uma linguagem figurada. Segundo Agostinho de Hipona, indica pelo Espírito de Deus, não é? E de acordo com Clemente de Alexandria, pelo poder de Deus. Quando diz o dedo de Deus, é aquilo que Deus diretamente coloca. E evidentemente que as outras questões ou as explicações em relação à lei, estas coisas foram evidentemente escritas por Moisés. A Moisés foi dado o direito de escrevê-las, pela orientação de Deus. Existe ainda uma discussão com relação a Êxodo 34 e 28, que diz: e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Diz aqui que o sujeito do verbo escrever é Moisés, mas o texto deve ser interpretado à luz do contexto. O sujeito do verbo, no caso aqui, se torna ambíguo, segundo Shields, no seu comentário. Pode ser Jeová ou Moisés, mas parece tratar-se do próprio Deus. Êxodo 34 e 1. Por essas duas peculiaridades, o Decálogo se reveste de um valor especial no Pentateuco. Mas para o cristianismo, tem o mesmo valor que qualquer outra parte do Antigo Testamento, como escritura inspirada por Deus. Porque a Bíblia diz que toda escritura é o quê? Inspirada por Deus, não é? Então as 10 palavras foram escritas pelo próprio Deus, em ambos os lados de 2 tábuas de pedra e entregue a Moisés. Nós encontramos aí em Êxodo capítulo 31, versículo 18, e nos textos que se seguem.
Se nós fôssemos aqui falar, iríamos falar muito mais, mas o tempo não permite. Vamos avançando aqui. Temos aqui a questão da classificação. Os críticos, geralmente, eles fragmentam os textos. Embora tenhamos como que seções, vamos dizer assim, porque podemos encontrar, conforme alguns críticos, os 10 mandamentos, Êxodo 20, de 1 a 17, Deuteronômio 5, de 6 a 21, o que eles chamam de Código da Aliança, Êxodo capítulo 20, versículos 22, capítulo 20, versículo 22, ao capítulo 23, versículo 33, o ritual do decálogo, Êxodo 34, versículos 10 a 26, o código de santidade, Levítico, capítulos 17 a 26, o código sacerdotal, Levítico 1 a 16, o código deuteronômico, Deuteronômio 12 a 26, e até os discursos sobre as bênçãos e maldições, em Deuteronômio capítulos 27 e 28. Nós começamos a verificar aqui textos que formam toda a lei, mas que estão segmentadas em diversos locais. E agora quer trazer a ideia de que talvez não tenha sido Moisés que escreveu tudo aquilo. Mas o fato é que os expositores chegam até alguns a afirmar que o texto se constituía dos 10 mandamentos, sem as explicações do Êxodo, não é? Capítulo 20, de 4 a 6, de 9 a 11, e Deuteronômio 5, 9, 10, 13 a 15, os quais teriam sido acrescentados posteriormente. Na verdade, entre os críticos judeus e cristãos mais conservadores, a ideia de que Moisés recebeu as tábuas sem as respectivas explicações, Moisés recebeu aquelas tábuas sem as devidas explicações, mas que depois Deus mandou o próprio Moisés incluí-las no livro da lei. Então a lei foi dada a Moisés, não só na questão do decálogo, dos 10 mandamentos, mas todas as instruções posteriores foram dadas a Moisés para que ele pudesse escrevê-las. Isso está no livro de Ezequias Soares, não é? Então o que há de concreto em tudo isto? Nós encontramos que estas seções ou códigos são realmente identificáveis no Pentateuco. No entanto, é inaceitável a ideia de sua existência independente de cada um deles na história. O argumento dos críticos contraria todo o pensamento bíblico. Não existem provas bíblicas, nem extra-bíblica, de qualquer código isolado no antigo Israel. A Bíblia inteira atribui a autoria a Moisés. E o próprio Senhor Jesus Cristo chamava o Pentateuco de lei de Moisés. Por quê? Porque alguns críticos começam a querer esfacelar a lei, como que dizendo isso aqui foi esse que fez, ou talvez esse aqui foi outra pessoa que fez, mas o próprio Senhor Jesus chamava o Pentateuco de a lei de Moisés. Então não há como dividir esta autoria. A seguir, nós vemos aqui falando sobre o concerto. O termo usado no Antigo Testamento para concerto é berite, pacto, aliança, que literalmente indica a obrigação entre duas pessoas ou mais pessoas. No caso, um pacto ou uma aliança, que é um casamento entre um homem e uma mulher, é feito o quê? Um pacto, é um contrato, onde há cláusulas, onde há garantias, sim ou não? E Deus, quando estabeleceu o pacto, Ele deu condições, deu garantias, dentro daquilo que Ele estava fazendo. Nós, verificando aqui ainda, deixa eu ver onde foi que eu anotei, sobre o concerto. Uma aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas em que pelo menos quatro elementos estão neste concerto. Primeiro, partes. Quem são as partes? No caso aqui,
Deus e o povo. Condições. Há condições para que esse pacto seja firmado. Há resultados se esse pacto for firmado. E há garantias de que esse pacto é confirmado. Então, em todo contrato, isso aqui é a base de um contrato. Quando você compra uma casa, existem as partes, o que compra e o que vende. Existem as condições, a maneira como eu vou pagar aquela casa. Qual é o resultado? Vai ser dito no contrato que com o meu pagamento, aquela casa automaticamente será minha. E haverá garantia, será dito no contrato de que se essa casa, se o homem quiser tomar a casa de volta, ele não pode, porque ele se obriga por si, por seus herdeiros e por seus sucessores. Assim é estabelecido o contrato, uma aliança, um pacto, e o que Deus fez para com Israel foi isto mesmo. Era Deus e o povo estabelecendo condições. Vocês precisam andar assim, andar assim, andar assim. Por quê? Porque você vai ter resultado. Se você andar assim, eu vou lhe abençoar, eu vou lhe ajudar, eu vou fazer você crescer, eu vou fazer você prosperar. E qual é a garantia desse contrato? A Bíblia diz que Deus, não tendo por quem jurar, ele jurou por si mesmo. A palavra dele está empenhada. E é por isso que nós podemos crer. Porque Deus é um Deus que não mente e é um Deus que não se arrepende. No Novo Testamento fala sobre aqueles que são infiéis nos contratos, mas Deus não. Deus é fiel no contrato. Ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode mudar-se a si mesmo. Então aqui está aquilo que é o conserto. É algo que é tratado entre duas pessoas. Meus irmãos, nós temos aqui outros pontos que eu creio que serão mais fáceis dos irmãos observarem, porque temos algo aqui ainda a realizar. Falando sobre o preparativo, como foi que esse concerto chegou, desde o pacto de Abraão, com Abraão preparando o povo através da história até chegar no Sinai. Falando sobre o concerto do Sinai, que foi uma ratificação, uma confirmação da promessa que Deus fez a Abraão, porque diz, se diligentemente ouvires a minha voz, foi o concerto que foi feito. Deus disse, se vocês ouvirem a minha voz, aí o povo do outro lado diz, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Ou seja, Deus estabelece uma coisa e eles do lado de cá confirmam. Estabeleceu um concerto ali no Sinai. O livro do concerto, não é? Tomou Moisés o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. 24:7, não é? Então nós encontramos aqui, eu creio que os irmãos não vão ter mais dificuldades sobre os demais. De certa maneira falamos já sobre o sangue aqui, né? Que sela o sinal, a aspersão, porque quando Moisés pegou o sangue do holocausto naquela bacia e lançou sobre o povo, e lançou sobre até o próprio livro, não é? Aquilo tudo era estabelecendo e firmando uma aliança com Deus. E o povo ali cumprindo aquele ritual, cumprindo aquele pacto, cumprindo aquele concerto, estaria estabelecido com ele uma aliança eterna. E esta lei, o fundamento dela é tão somente apontar para quem? Para Jesus. Lá no livro de Hebreus, diz a Bíblia que era impossível que sangue de bodes e de animais perdoasse pecado. Mas quando era derramado o sangue do animal, era colocado num crédito para Cristo. Era uma sombra, era uma figura. E assim como o sangue de Jesus foi derramado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqueles que estavam lá na esperança da redenção, quando o sangue de Jesus é derramado, aqueles que estavam lá, que vieram desses pactos e destas alianças, foram alcançados pela promessa de Jesus, vindo
para a salvação. Por isso a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Aqueles que morreram na esperança, diz a Bíblia, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus ajude.